Olá a todos e sejam bem-vindos à cozinha do Miguel. Hoje com uma compilação deliciosa de 3 receitas com chocolate. Decidi trazer então 3 receitas para os amantes do chocolate, uma tarte e 2 bolos, todos eles cada um melhor que o outro. Espero que gostem e que vos possa então também fazer um pouco de companhia. Já sabem, eu cá estarei com mais uma receita no meu próximo vídeo. Um grande beijinho para vocês, um grande abraço e um bom fim de semana também. Vamos começar então esta deliciosa receita, tendo aqui 300 gramas de bolacha Maria. Podem usar, no Brasil sei que usam muito a bolacha maisena, podem usar também a bolacha torrada, enfim, tem umas poucas de escolhas. Vamos assim desfazê-las grosseiramente para um triturador. Vamos então triturar. E vamos colocando assim numa taça. Vamos agora derreter no micro-ondas 125 gramas de manteiga. Ora, cá está então a manteiga derretida que vamos juntar às bolachas. E agora vamos misturar. E cá está. Temos assim um género, parece uma areia. Agora vamos partir um ovo aqui para uma taça. Até vou aproveitar o garfo, vamos bater e vamos adicionar este ovo aqui à mistura. E vamos terminar de envolver muito bem, mas neste momento aconselho a fazerem-no com as mãos. E já está bem amassada. Tenho aqui uma tarteira com cerca de 22, 23 cm de diâmetro. Vamos colocar aqui a nossa massa. E agora, com paciência e calma, vamos aqui pressionando. Eu gosto primeiro de dar atenção às laterais e só depois, então, ir ao centro. Pressionem bem. Vamos então agora levar esta base ao forno pré-aquecido nos 200 graus durante 15 minutos. Enquanto a base está no forno, vamos pegar em 120 gramas de chocolate 50% cacau. E o que vou fazer é apenas picar o chocolate mais pequeno. Vou colocá-lo aqui numa taça. Vamos adicionar a este chocolate picado 400 gramas de, eu não vou dizer marcas porque vocês já sabem o que é, aquele creme de chocolate e avalanche, mais conhecido por, Nutella, ok? Pode ser a Nutella original, pode ser outras marcas, não tem problema nenhum, desde que sejam 400 gramas de creme de cacau e avalanche. Entretanto, a base também já saiu do forno, vamos deixá-la arrefecer. Entretanto, vamos deitar para uma taça 400 ml de natas. Eu sei que muita gente já sabe, mas eu já tive pessoal do Brasil a mandar-me as mensagens a dizer: em vez de nata posso usar creme de leite. Atenção que cá em Portugal, quando chamamos natas, é precisamente o vosso creme de leite, ok? Já tenho aqui 200, vou colocar mais 200. A ideia agora é aquecermos muito bem estas natas, praticamente até começarem a querer ferver. Podem fazer isso no micro-ondas ou podem fazer num tacho, isso deixa ao vosso critério. Na mesma tábua até onde cortei o chocolate, vou colocar 100 gramas de avalanche tostadas. A única coisa é passarmos uma faca. Nós queremos que umas estejam mais inteiras e outras um bocadinho mais partidas, mas não as transformem numa farinha, ok? E assim está ótimo. Estão a ver uns pedacinhos maiores, outros mais pequenos. Vamos reservar. Eu já tenho aqui as natas bem quentes e agora vou verter sobre os chocolates que temos aqui. E agora, com calma, vamos mexendo
para fazer com que o chocolate em tablete vá derretendo também. Ora, cá está, já bem derretido. Vamos por fim adicionar as avelãs e vamos misturar. E agora, muito importante, vamos deixar esta mistura arrefecer até ficar à temperatura ambiente. E cá está então a nossa mistura já arrefecida, não é? Vamos colocar então sobre a nossa base. A única coisa que temos agora que fazer é levar então a tarta ao frigorífico por aproximadamente 2 horas no mínimo, ou pode até ficar de um dia para o outro. Cá está a nossa tarte já bem solidificada. Eu deixei de um dia para o outro, mas vocês, como eu vos disse, no mínimo 2 horas para ela firmar um bocadinho. Vamos então agora desenformar, é muito simples, é só colocarmos a nossa mão aqui por baixo e com cuidado retirar o aro. Pode às vezes cair uma migalha ou outra, mas não há problema. Vou tentar também tirá-la da base e colocá-la aqui num prato. Como vocês querem decorar, fica ao vosso gosto. Eu vou utilizar umas pérolas de chocolate. Mas vocês não têm que o fazer. Apenas acho que lhe dá um pouco mais de graça. E cá está a minha deliciosa sugestão de uma base de bolacha deliciosa com recheio de avelã e chocolate, muito saboroso, muito cremoso. Espero que vocês façam aí em casa, vocês vão adorar. Obrigado por assistirem ao vídeo até ao fim, já sabem que a vossa companhia é sempre muito importante para mim. Eu cá estarei com mais uma receita no meu próximo vídeo e até lá já sabem, um grande beijinho, um grande abraço para todos vocês, cuidem-se muito e fiquem bem. Vamos então começar a fazer esta maravilha colocando num pequeno tacho 250 ml de água, 150 gramas de açúcar e um pau de canela. Vamos ligar o lume em médio alto e vamos deixar que comece a ferver com força. Assim que começar a ferver com força, vamos contar 3 minutos. Entretanto, passaram 3 minutos, vou desligar o lume e agora vamos reservar esta calda. Entretanto, vamos partir para uma taça 6 ovos e vamos adicionar 200 gramas de açúcar. E agora vamos bater tudo muito bem até ficar assim uma mistura mais leve e mais esbranquiçada. Podem fazer com máquina ou podem fazer à mão com uma vara de arames. Ora, já temos aqui, estão a ver, o género de um creme assim mais fofo e mais esbranquiçado. Agora tenho aqui 160 gramas de farinha de trigo sem fermento, ao qual vou adicionar 50 gramas de chocolate em pó. Chocolate em pó é o que eu estou a usar para esta receita. Vocês, se quiserem, podem usar cacau. Cacau em pó também, não faz mal nenhum. Eu até costumo usar bastante o cacau. Vamos adicionar também uma colherzinha de sopa de fermento em pó, aquele dos bolos. Uma colher de sopa. Deem uma mistura dela. E agora vamos peneirar aos poucos para a mistura dos ovos. Para já vou deitar assim este bocado e vou aqui envolvendo.
Assim que tiverem a primeira parte da farinha bem envolvida, vamos continuar a peneirar até acabar toda a mistura dos secos. Vamos então misturar muito bem. Agora que temos a farinha bem envolvida, vou fazer aquilo que toda a gente sabe que eu gosto de fazer, que é passar uma espátula. E assim então certifico-me que está tudo bem envolvido. Vamos colocar aqui de lado. Vou colocar aqui uma folha de papel vegetal, colocar uma forma de aproximadamente 20 a 23 cm de diâmetro e vou traçar com lápis. Vocês podem fazer numa forma de arma movível, ok? Vou só cortar aqui o círculo. Já tenho aqui a circunferência cortada. Vamos só passar um bocadinho de manteiga na base. E aproveitem e passem já também manteiga nas laterais. Ora, cá está. Vamos agora colocar a nossa folha de papel vegetal com a parte do lápis voltada para baixo. E vamos terminar com manteiga por cima do papel vegetal também. Vamos só polvilhar com um pouco de farinha de trigo. E vamos aqui espalhar bem pelas laterais também. Podem fazer logo este processo no início. Eu nunca me habituei a fazer no início, não me perguntem porquê. Faço sempre isto no final, mas gostava de me habituar a fazer no início, de facto. Vamos só dar aqui uma última mistura dela à nossa massa e vamos colocá-la na forma. Temos então aqui já a nossa massa. Vamos agora levar então o bolo ao forno, que deve estar pré-aquecido nos 180 graus, e vamos lá deixá-lo por 35 a 40 minutos, mais ou menos. Não se esqueçam de fazer o teste do palito espetado ao centro, vão vigiando e não pode vir com a massa agarrada. E agora a única coisa que vou fazer é passar aqui uma faca à volta. Vou desenformá-lo sobre uma rede. Estão a ver o que vos falei? Vocês com esta técnica assim nunca ficam com o bolo queimado e fica sempre com um aspecto uniforme. Vou virá-lo novamente ao contrário. Ele é muito levezinho, este bolo é super fofo. Ok, vamos abrir o bolo ao meio, cortando com cuidado. Vamos agora levantar esta parte. Vejam bem como ele está bonito e bem fofinho. Lembram-se desta calda? Vamos agora deitar um pouco desta calda sobre o bolo. Cerca de metade, mais ou menos. Podemos, entretanto, colocá-lo aqui de lado. Num tacho vamos colocar 250 ml de natas. Aquelas natas para bater. E eu quando digo natas, mais uma vez eu não me canso de repetir nos meus vídeos. Para o Brasil, quando eu digo natas, é o creme de leite, ok? E agora vamos adicionar 350 gramas de chocolate de culinária. Eu estou a usar 50% de cacau. Vou então agora ligar o lume baixo, está bem? A única coisa que queremos é fundir o chocolate com as natas. E agora é só irmos mexendo, sempre em lume baixo, não se esqueçam, nunca deixem ferver, até termos uma mistura homogénea, cremosa.
Quando tiverem assim o chocolate bem derretido, bem cremoso, vocês podem então desligar o lume e vamos só deixá-lo arrefecer um bocadinho, por mais ou menos uns 10 minutos. Enquanto arrefece, tenho aqui 150 gramas de miolo de noz. Até vou utilizar a faca com que cortei o bolo. Vamos só picá-las grosseiramente. Está ótimo, estão a ver? Vamos colocar as nozes picadas numa taça. E agora vamos deitar um pouco do chocolate que já arrefeceu um bocadinho, mas só o suficiente para vocês verem que envolve bem todas as nozes. O resto vai ficar para a cobertura. Vamos aqui mexer. A ideia é ficarmos com um recheio que não seja muito líquido, só o suficiente para envolver bem todas as nozes. Vamos então agora rechear o bolo. Vou tirar esta asa daqui que me está a enervar. Ok, agora então vamos colocar o recheio no bolo. Eu gosto até de o deitar de uma vez só e agora trabalhar a partir do centro. Agora vimos aqui com a nossa parte de cima, vamos colocar e agora com a ponta de uma faca façam aqui uns furinhos. E agora vimos com o resto da nossa calda e vamos assim regando e vamos finalizar com a cobertura de chocolate que vou deitar assim por cima. Deixem escorrer normalmente, não é preciso fazerem grande coisa, que a cobertura lá se encarrega de cair. Vamos deitar toda a mistura. Agora com a nossa espátula, vimos aqui de lado e vamos tapar. Agora tenho aqui uma tábua, tenho aqui a minha rede e vou transferir o bolo aqui para cima e vou colocá-lo aqui. E agora vamos deixar aqui o bolo a escorrer um bocadinho para tirar o excesso de chocolate que ainda possa pingar. E agora sim, temos aqui então o nosso bolo, que vamos decorar com metades de noz. É que este bolo é de facto uma maravilha, eu espero que vocês experimentem fazê-lo. Um delicioso bolo de noz e chocolate que, sinceramente, fica tão úmido, fica tão saboroso, que eu aconselho-vos mesmo a experimentarem aí em casa. Obrigado por assistirem ao vídeo, já sabem que a vossa companhia é sempre muito importante para mim. Eu cá estarei com mais uma receita no meu próximo vídeo. Até lá, um grande beijinho para todos vocês, cuidem-se muito e fiquem bem. Este bolo vai ter 4 andares, portanto, de cada bolo vamos cortá-lo ao meio. Se vocês não tiverem duas formas iguais, vai demorar um bocadinho mais o processo, mas também podem fazer. Fazem primeiro então o primeiro bolo, retiram-no, colocam a massa e fazem o segundo bolo. Apenas cobertas com papel vegetal, sem ser untadas, sem nada, só mesmo assim. Estas formas têm aproximadamente 22 cm. E vou começar por adicionar a 330 ml de leite à temperatura ambiente, uma colher de sopa de vinagre. Pode ser vinagre de maçã, se vocês tiverem. Se não tiverem, pode ser mesmo vinagre de vinho branco. Uma colher de sopa. E agora, deixamo-lo aqui de lado. Agora, numa taça grande, vamos misturar os ingredientes secos. Vamos colocar 375 gramas de farinha de trigo, sem fermento.
Vamos colocar 500 gramas de açúcar. Eu sei que parece muito açúcar, mas não se esqueçam que vamos fazer 2 bolos. Vamos só para já misturar o açúcar com a farinha. Vamos agora adicionar 85 gramas de cacau em pó. Tentem usar antes cacau em vez de chocolate em pó, porque creio que fica melhor para esta receita. O cacau tem tendência, estão a ver, a formar assim uns grumos. Por isso o cacau vamos peneirar. Vamos aqui misturar. Vamos deitar 1 colher de sopa e meia de fermento em pó, aquele fermento dos bolos, e 1 colher de sopa e meia de bicarbonato de sódio. Vamos deitar também uma pitadinha de sal e vamos aqui também envolver. E agora vamos começar a adicionar os ingredientes líquidos. Vamos começar por adicionar 4 ovos. De lembrar que vocês podem fazer este bolo com a batedeira ou à mão. Eu vou fazê-lo à mão. Tenho então aqui 4 ovos que vocês podem começar a mexer. Vamos agora adicionar 320 ml de óleo vegetal. Estão a ver que já começa a tornar-se mais difícil de mexer. Quando assim for, vamos adicionar o leite com o vinagre e com calma vamos aqui mexer. Vou-vos já dizer que isto é uma massa que fica muito líquida. É mesmo assim, está bem? Não se preocupem, não é nada que vocês estejam a fazer mal. É mesmo assim, esta massa tem essa particularidade. Ora bem, finalmente tenho aqui água acabada de ferver. E quanto é que eu tenho aqui de água? Tenho 320 ml. Acabou de ferver e vou-lhe adicionar 1 colher de sopa de café solúvel, café em pó. E porquê é que adicionamos a colher de café? Porque aqui o café misturado com o chocolate vai tornar o bolo ainda mais... vai realçar ainda mais o sabor do chocolate. E agora vamos adicionando à massa e batendo. Mas eu vou transferir aqui até para a caneca que foi do óleo, que é para ser mais fácil. Vamos então deitando e vamos mexendo. A água quente aqui nesta massa vai agora fazer todos os outros ingredientes ativarem-se para ficarmos com um bolo com uma textura fantástica. Ai Miguel, isso não vai resultar, não vai, olha essa massa tão líquida. Vai resultar, sim senhora. Porque eu estou a dizer que vai, vocês têm de confiar em mim, têm de confiar em mim. E agora o que vamos ter que fazer é dividir esta massa pelas formas e rezar para eu não deitar fora, não é? Pronto, vamos deitar mais ou menos a olho. Vamos deitando primeiro assim e depois vamos vendo e acrescentando mais aqui, mais acolá. Eu creio que ficou bem dividido. Vamos então agora levar ao forno pré-aquecido nos 180 a 190 graus. E eles deverão lá ficar entre mais ou menos uns 70 a 75 minutos. Até pode ser antes. Mas não se esqueçam que é uma massa bem líquida. Para isso, vocês só têm que ir reparando se eles crescem, se eles estão cozidos. Podem espetar um palito ao centro e ele não pode vir com massa líquida agarrada. Já tenho aqui os 2 bolos saídos do forno. Já espetei uma faca e eles estão bem cozidinhos. E agora, e pode ser mesmo com eles ainda quentes, vamos aqui de lado passar uma faca e após isso vamos então abrir aqui o aro. Vamos aqui colocá-lo sobre uma rede
para ele arrefecer mais rápido. Agora que o bolo já arrefeceu um bocadinho, vamos dividir cada um deles ao meio. E para isso vou recorrer a uma faca de serrilha, porque acho mais fácil. Outra coisa, não estejam preocupados com o quão perfeito vai ficar o corte, está bem? Porquê? Porque isto vai ser tudo para ser tapado. Segundo bolo cortado, vamos então acabar de deixar arrefecer. Vamos agora ao recheio e que também vai ser a cobertura. Tenho aqui 100 gramas de chocolate negro, 50% de cacau. Acho que é o que liga melhor. E o que vou fazer é ralar, assim num ralador grosso, estes bocadinhos que ficarem, por já estarmos muito junto ao ralador, para não ralarmos os dedos, vocês cortem-nos assim, bem pequeninos. Vamos reservar este chocolate e agora no tacho estou a colocar 550 gramas de açúcar, 175 gramas de amido de milho, ou seja, a velha maisena, 65 gramas de cacau, que eu agora não vou peneirar, porque não vale a pena, porque agora isto vai ser para ir ao lume e o cacau vai desfazer-se completamente. Vamos igualmente aqui deitar uma colher de sopa de café solúvel, café em pó, que vai também realçar ainda mais o sabor do chocolate. E vamos agora adicionar 675 ml de água fria. Vamos aqui mexer para já, até vocês verem que o cacau e o amido de milho já se encontram bem diluídos. E agora sim podemos ligar o lume em médio e vamos sempre mexendo até ficarmos com uma consistência bem cremosa, bem espessa. Ao mexer já estou a sentir, já está a querer engrossar. Conseguem ver daí a mistura já a espessar? É isto que nós queremos. Estão a ver? Vamos mexer muito bem. Quando tiver esta consistência bem espessa, assim, vamos então desligar o lume e vamos agora adicionar de seguida o chocolate ralado e 75 gramas de manteiga fria. E vamos terminar de mexer a manteiga, vai fazer com que a nossa cobertura fique mais brilhante. E vejam lá daí, vejam bem este creme, este aspecto deste creme, meu Deus, meu Deus. Vocês podem desta receita tirar apenas a ideia do creme de chocolate se quiserem, para usar em recheios, em coberturas, fica fantástico. Vamos agora só deixar arrefecer um bocadinho. Vou montar o bolo aqui diretamente na tábua. Vamos então fazer o seguinte, vamos colocar aqui 2 a 3 colheres de recheio e vamos espalhar. Espalhem uniformemente e não coloquem uma camada muito grossa, porque o que vai acontecer, como o bolo vai ter várias camadas, vocês não querem que depois as camadas queiram começar a cair, não é? Pode acontecer, já fiz as neiras, já fiz, oh meu Deus. Agora vamos colocar a segunda camada e vamos colocar mais recheio. Vamos colocar a terceira camada, assim, e agora de recheio vamos terminar, porque esta vai ser a última camada que vai ser recheada. Vamos espalhar.
Vamos terminar com a última camada. Ups! Última camada já está colocada. E agora vamos então cobrir o bolo. Vamos cobrir por cima e também as laterais. Por isso é que eu faço sempre aqui em cima da roda, porque já sei que é para sujar e então assim posso fazer à vontade. E vamos piorar a situação colocando por cima um pouco de chocolate granulado. Sem medo de ser feliz, assim mesmo, bastante. Não pode ser mais do que isto, é mesmo o verdadeiro bolo de chocolate que fica fantástico. Que absurdo, que absurdo. Nem vos vou falar mais sobre isto. Façam aí em casa, olhem esta situação, enfim. Sempre que faço esta maravilha, as pessoas pedem sempre a receita porque é fantástico, acreditem em mim. Obrigado por assistirem ao vídeo até ao fim. Já sabem que a vossa companhia é sempre muito importante para mim. Eu cá estarei com mais uma receita no meu próximo vídeo. E até lá, já sabem, um grande beijinho e um grande abraço para todos vocês. Cuidem-se muito e fiquem bem.